Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Campeonatos parados, data FIFA, seleções jogando, seleção brasileira também, né? Tem jogo sábado e na terça-feira na Europa contra times africanos. Seleção pela primeira vez, se não estiver enganado, jogando com uniforme preto. Aí também fazendo aí um trabalho humanitário, né, sobre o racismo, né? Toda a história que a gente sabe que acontece, o presidente da FIFA indo lá falar com os jogadores, querendo bater duro contra o racismo. Uma coisa importante, parar a partida, se ficar comprovado os gritos de racismo no estádio e mais. O time tem que perder o ponto para a torcida ser a culpada pelo que acontecer. Lógico, se a própria torcida pegar quem está fazendo, é uma atenuante, né? Se a torcida pegar quem está fazendo, igual aqui no Brasil, quando jogam alguma coisa que a própria torcida pega, identifica, que aí atenua, né? Tem que ser estudado também, porque o clube também não pode ser totalmente responsabilizado por uns babacas. Mas torcida não cobra, então tem que ser cobrada também. Então, o canal que fala, né, sobre futebol, não falando sobre notícias, nada disso, a gente fala sobre o futebol em si, sobre o jogo, né, tanto antes quanto depois, não vai ficar parado. E a gente está fazendo uma série de vídeos com alguns times, sobre o desempenho do seu time no Campeonato Brasileiro, sobre o desempenho do seu time no Campeonato Brasileiro. Já tivemos 10 rodadas, então a análise é sobre essas 10 rodadas. E o time agora é o Flusão, é o Fluminense, que por um determinado período foi considerado o melhor time do país, que estava jogando o melhor futebol do país, e não se conseguia ver quem ia conseguir parar o Fluminense. Porém, num outro determinado momento, o Fluminense deu uma queda, e olha que aqui não é secar, mas é simplesmente não tampar as vistas o que estava acontecendo. Desde o jogo contra o Cuiabá, se eu não estiver enganado, na qual o Fluminense venceu, mas não mereceu. O Fluminense veio caindo vertiginosamente sua produção. Tática, técnica e física. Acredito eu que o principal de tudo é a física. A parte física desestabilizou a tática e a técnica. E o Fluminense amargou aí resultados muito ruins, inclusive a eliminação na Copa do Brasil, na qual a torcida do Fluminense, em geral, dava como certa a classificação para as quartas do final, porque pegou o Flamengo num momento ruim, de instabilidade, de insegurança, de incerteza. Apesar de todos saberem que o Flamengo tem um grande elenco, mas não tinha um time, né? Todos sabiam. O Fluminense era melhor, a torcida do Fluminense adorou, já pedia até para fazer o Pix, e acabou tendo que engolir o que aconteceu, e mais, a coisa se inverteu, porque quando saiu a classificação Fluminense e Flamengo, o momento do Fluminense era muito bom. Eu aqui no canal falei que o Fluminense era o favorito. Como eu tinha falado no Campeonato Carioca que o Fluminense era o favorito, eu falei, na Copa do Brasil o Fluminense é o favorito. Só que, eu repeti lá no vídeo, tem um tempo até o jogo. Será que o Fluminense vai continuar bem e o Flamengo vai continuar mal? Não foi isso que aconteceu, a coisa começou a se inverter. O Flamengo foi melhorando aos poucos e o Fluminense foi caindo. O tanto que no segundo jogo ficou bem característico essa queda no Fluminense e uma melhora do Flamengo. No primeiro jogo, então, como a gente sabe, ficou nítido ali que tinha uma queda
do Fluminense por tudo que aconteceu. E no Campeonato Brasileiro, que é o que a gente vai falar, o Fluminense já foi lá na parte de cima, né? O Botafogo está se mantendo lá até agora, mas o Fluminense já esteve lá entre os 4 primeiros, entre os 3 primeiros. O Fluminense chegou a ser o segundo colocado, se eu não tiver enganado. Só que essa queda tanto aconteceu na Copa do Brasil como no Campeonato Brasileiro. E é sobre esse desempenho que a gente vai falar, que a gente espera que com essa parada, né, que teve aqui da data FIFA, o Fluminense consiga melhorar a sua parte física. Melhorando a sua parte física, eu acho que no conjunto vai melhorar a técnica e a tática. Porém, o elenco é curto. O elenco do Fluminense é curto. Tem que contratar. Já contratou aí o lateral. Um lateral, né? Porque o Marcelo se machucou, o Alexander vai demorar mais, o Marcelo já tem uma certa idade, então não pode jogar todos os jogos. Então o Fluminense precisa aumentar esse cobertor em relação ao seu elenco, né? Então é sobre isso que a gente vai falar. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Flusão, meu amigo torcedor brasileiro em geral, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? E aqui eu vou te dar 2 dicas e um pedido. Primeiro, esse link que tem aqui na descrição desse vídeo, o primeiro link, é de um WhatsApp. Esse WhatsApp é do Zone Play. O Zone Play é por onde eu assisto todos os jogos, filmes, minisséries, documentários, tanto em casa quanto pelo celular. Tá? Para mim funciona muito bem. Por isso estou indicando para quem assiste aqui o canal Resenha com Magalhães. Você que faz parte de qualquer grupo do canal Resenha com Magalhães, de qualquer grupo do canal Resenha com Magalhães, você tem direito a uma promoção. Essa promoção, você clica aí no link que está no seu grupo do Zone Play, diz de qual grupo você pertence e pergunta qual é a promoção que você faz jus. E um outro detalhe, amigo, você que está assistindo esse vídeo e está gostando, inscreva-se no canal, cara. Não custa nada. Não custa nada. Porque mais da metade da galera que assiste os vídeos não são inscritos. Se todos que assistissem fossem inscritos, eu já tinha passado 50 mil. Eu não cheguei nem na metade ainda. Estou próximo da metade, mas não cheguei na metade. Por quê? Mais da metade não é inscrito. Então ajuda aí o canal se você está gostando dos nossos conteúdos, que a gente fala bastante. Peça a tua ajuda, beleza? Então vamos lá, galera. Bom, o Fluminense terminou essa 10ª rodada com essa parada na 5ª colocação, com 17 pontos. O Fluminense tem 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Fez 16 gols e sofreu 11. Tem um saldo de 5. Cara, os números do Fluminense. Vamos pegar os números do Fluminense em relação a quem está em cima. Bom, o Fluminense fez mais gols que o Atlético Mineiro, mas em compensação tomou mais gols que o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem um saldo melhor do que o do Fluminense. O Atlético Mineiro tem um ponto a mais. Ganhou 5 vezes, só que o Atlético perdeu 1 a menos. Perdeu 1 a menos, empatou 1 a mais. O Atlético Mineiro tem 3 empates e o Fluminense tem 2. O Atlético tem 2 derrotas e o Fluminense 3.
Nessa contagem aí, pelo time do Fluminense, pelo que o Fluminense vinha jogando, o que eu estou achando em demasia é 3 derrotas em 10 jogos. Acho muito para o time do Fluminense. E a quantidade de gols, 11 gols. Porém, da maneira como o Fluminense joga, se os times encontrarem ali o ponto fraco, que todo mundo sabe qual é do Fluminense, vai complicar para o Fluminense, porque vai trabalhar muito em cima do contra-ataque. E quando você está com a parte física ruim, pior ainda, né? Porque para você recompor fica mais lento, né? A tática já não encaixa muito bem, o técnico não está bem, está perdendo muita bola, não está conseguindo chegar no gol do adversário, acaba tomando muito contra-ataque e, consequentemente, tomando gol. Aí começa a aparecer as falhas individuais. Então, a quantidade de gols que o Fluminense tomou é muito grande. Se você pegar o Botafogo, tomou 7, o Palmeiras tomou 8. Só quem tomou o mesmo número de pontos que está na frente do Fluminense é o Flamengo. Mas o Flamengo tomou essa quantidade de gols no início do campeonato, quando começou mal. E agora melhorou. O Fluminense foi ao contrário do seu adversário. E o Atlético Mineiro, 8. Para baixo, o Fluminense acaba ficando muito parecido com a galera que está embaixo. Mas, se você pegar a campanha do Fluminense em relação aos números, não está tão ruim. O Fluminense disputou 30 pontos. O Fluminense fez 17. O que isso significa? Isso significa que o Fluminense fez 57% dos pontos disputados. Dos 30, o Fluminense fez 57% dos pontos disputados. 57% dos pontos disputados não briga por título. Título é 70%. Título é 70%. Já tivemos times ganhando o Campeonato Brasileiro com 61%, 62%, mas não é a regra. Quem ganhou com 61%, 62% foi o Flamengo em 2020, se eu não estiver enganado, quando ele ficou 1 ponto na frente do Internacional. Foi uma pontuação baixa, mas nos últimos anos a pontuação tem sido muito mais alta do que esse título do Flamengo de 2020. O Flamengo fez 61 pontos, fez uma pontuação muito baixa. O restante é acima de 70. É acima de 70. Então, para você atingir a briga pelo título, você tem que ter um desempenho melhor do que 57%. Tem que ter um desempenho acima de 65%, 66%. Aí você briga pelo título. Esse desempenho do Fluminense de 57%, ano passado, deixa eu dar uma olhada aqui rápido. Ano passado, deixa eu ver aqui. Ano passado, que o Palmeiras foi campeão. O Palmeiras foi campeão ano passado com 81%, com 81 pontos, foi acima de 70%. Deixa eu dar uma olhada aqui. O quinto colocado. O quinto colocado ano passado foi o Flamengo, com 62 pontos. Vamos aqui. Rapidinho. 62 vezes 100 dividido por 114. O Flamengo ano passado, que ficou na 5ª colocação, o Flamengo teve 54% dos pontos totais. Pontos totais 114, se você ganhar todos os jogos. O Flamengo atingiu um pouquinho acima da metade e ficou na 5ª colocação. Ou seja, o Fluminense está jogando, né, esse campeonato brasileiro com 17 pontos na 10ª rodada, está mais ou menos ali com o que aconteceu ano passado. O 5º colocado, lembrando, foi o Flamengo, ficou aí com 50 e poucos por cento, 54%, e o Fluminense está mais ou menos dali. Então, o desempenho do Fluminense até agora no campeonato de 2023, em relação ao de 2022, é de 5ª colocação mesmo. Entendeu? É de 5ª colocação mesmo. Não é de briga pelo título. Mas o Fluminense tem que melhorar? Sim, o Fluminense tem que melhorar.
O desempenho do Fluminense é excelente? Não. O desempenho do Fluminense é muito bom? Também não acho um desempenho muito bom. Acho um desempenho do Fluminense de bom para mais. Por quê? Pela quantidade de gols que tomou, pela quantidade de derrotas que teve. Tomou muito gol. Muito gol. E a percentagem está um pouquinho acima dos 50%. Era para estar mais. Se o Fluminense tem uma porcentagem de 60%, eu ia colocar muito bom. Mas, com a pontuação que o Fluminense tem nesse momento, eu coloco de bom para mais. Tá? De bom para muito bom. Fica ali no meio termo. O Fluminense pode melhorar? Sim. Tem caixa para voltar a jogar o que já jogou. Precisa melhorar fisicamente e mais. Precisa melhorar o elenco. Precisa dar opções a seu elenco. Justamente por causa disso. Machucou o Alexander, machucou o Marcelo, não tem o Keno, o time dá uma caída de produção. Aí você imagina, durante o campeonato, você me perde um Arias, você me perde um Ganso, você me perde um André. Ferrou, não tem reposição. Então, precisa de reposição o Flusão. Eu confio, eu acredito que o Fluminense possa recuperar, tá, fisicamente. Óbvio, vai ter muito time que vai cair de produção, tem muito time que está na parte de cima ali, que está em 3 competições, Palmeiras e Flamengo está em 3 competições, mas Botafogo, Atlético Mineiro não estão em 3 competições, só está em 2 competições igual o Fluminense. O Atlético Mineiro só está em 2, Brasileiro e Libertadores, e o Botafogo na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. Então vão ter esse descanso. Só na parte de cima quem está é Palmeiras e Flamengo. Até quando? A gente não sabe, mas no início, nesse período aqui, os dois nas 3 competições. Então vai ter oscilação. O Botafogo vai oscilar, o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras pode ser o time que vai oscilar menos. Tá? E o Flamengo já começou mal. O Flamengo está numa crescente. Será que vai conseguir manter? Não vai cair no final? A gente não sabe. O Atlético Mineiro me contratou o Felipão. Acho que fez uma grande de uma besteira. Acho que deu um tiro no pé. Contratando o Felipão. Para você ver a alegria da torcida do Atlético Mineiro no momento, ficar feliz porque um dos seus jogadores não foi contratado pelo arquirrival. Para você ver a que ponto chegou o Atlético Mineiro. Está feliz porque um dos seus jogadores não saiu. O Atlético Mineiro está bem complicado. Tem uma dívida monstruosa, está devendo a Deus e o mundo. É complicada a situação do Atlético. Não acredito que o Atlético vá se manter ali em cima. O Atlético tem muito problema. E contratando o Felipão, não acredito, pelo jeito que ele joga, que ele consiga se manter ali em cima. Sinceramente, não consigo acreditar. Eu vejo o Felipão muito parecido com o que está acontecendo com o Vanderlei Luxemburgo. Só que o Atlético tem mais time que o Corinthians. Mas não é o estilo do Atlético jogar. Mas pode ser. Mas eu não acredito. Acredito que o Fluminense, se ajeitando, passa naturalmente o Atlético Mineiro. Pode brigar pelo título ainda? Pode. O Fluminense está a 7 pontos só do Botafogo. E o Botafogo vai cair de produção porque o Botafogo tem um problema parecido com o Fluminense. Ele não tem um elenco longo. Ele tem um bom time, que não é melhor do que o do Fluminense, na minha opinião. E o Botafogo ainda não oscilou. Ele vai oscilar. E essa oscilação vai fazer os outros encostarem. Então, cara, o Fluminense tem um desempenho bom para mais, pelos números. Tem ali um pouco acima de 50%, mas tem, sim, caixa para melhorar e voltar a fazer o que fez no início do campeonato. Então, tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!